boa noite, boa madrugada, bom dia para todos aqueles que estão nos acompanhando no curso de formação em psicanálise. Estamos trabalhando no seminário As Psicoses Lacan, que foi escrito no período entre 1955 e 1956. Estamos no capítulo A Estrutura das Psicoses e especificamente no capítulo O Deus que Engana e o Deus que Não Engana. Estamos com a presença da professora Roberta Portugal, analista de discurso, que ela já faz parte do podcast. Ela nos ajuda a traduzir grande parte daquilo que Lacan ele falaria enquanto significado significante, para que a gente possa desenvolver uma teoria, mas uma teoria que não seja excluindo os diversos discursos, mas que seja uma teoria, né, nós estamos aqui discutindo teoria, uma teoria da psicanálise, assim como Lacan propôs. Com vocês, a professora doutora Roberta Portugal. Olá, gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Como na semana passada nós fizemos a leitura da introdução desse capítulo, então agora a gente vai passar para o ponto 1. Qual o nosso método a respeito do presidente Schreber? É indiscutivelmente no discurso comum que este se exprimiu para nos explicar o que lhe aconteceu e que ainda durava quando da redação de sua obra. Esse testemunho atesta transformações estruturais que, sem dúvida alguma, devem ser consideradas como reais, mas o verbal é aí dominante, pois que é por intermédio do testemunho escrito do sujeito que nós temos a prova disso. Procedamos metodicamente. É a partir do conhecimento que temos da importância da palavra na estruturação dos sintomas psiconeuróticos que avançamos na análise deste território, a psicose. Não dizemos que a psicose tem a mesma etiologia que a neurose, não dizemos nem mesmo que ela é como a neurose, um puro e simples fato de linguagem, longe disso. Observamos simplesmente que ela é muito fecunda quanto ao que pode exprimir no discurso. Temos uma prova disso na obra que nos lega o presidente Schreber, e que foi alçada até a nossa atenção pela atenção quase fascinada de Freud, o qual, baseando-se nesses depoimentos e através de uma análise interna, mostrou-nos como esse mundo era estruturado. É assim que procederemos, a partir do discurso do sujeito, e é o que nos permitirá ficar mais próximo dos mecanismos constituintes da psicose. Okay. Compreendo bem. Você quer colocar, Ana? Não, continua. Depois eu coloco as impressões. Compreendam bem que será preciso ir metodicamente, passo a passo, não saltar os relevos, sob pretexto de que uma analogia superficial com o mecanismo da neurose transparece. Em suma, não fazer nada do que se faz com tanta frequência na literatura. O chamado Catan, por exemplo, que se interessou muito especialmente pelo caso Schreber, considera como reconhecido, sem contestação, que a origem da sua psicose deve ser situada na luta contra a masturbação ameaçadora, provocada por seus investimentos eróticos homossexuais sobre o personagem que formou o protótipo e, ao mesmo tempo, o núcleo de seu sistema persecutório, ou seja, o professor Flash. É o que teria conduzido o presidente Schreber a chegar até a subverter a realidade, isto é, até a construir, após um curto período de crepúsculo do mundo, um mundo novo e real, no qual ele não teria de conceder a essa masturbação considerada como tão ameaçadora. Todos não sentem que um mecanismo dessa espécie, se é verdade que ele exerce em uma certa articulação nas neuroses, teria aqui resultados completamente desproporcionados? O presidente Schreber nos narra de maneira muito clara as primeiras fases de sua psicose.
E quando ele nos dá a comprovação de que, entre o primeiro acesso do psicótico, fase dita não sem fundamento pré-psicótica, e o estabelecimento progressivo da fase psicótica, no auge de estabilização da qual ele escreveu sua obra, ele teve uma fantasia que se exprime com estas palavras: como seria uma coisa bela ser uma mulher sendo copulada? Esse pensamento que o surpreende, ele sublinha o seu caráter de imaginação. Ao mesmo tempo, ele precisa tê-lo acolhido com indignação. Há aí uma espécie de conflito moral. Nós nos encontramos na presença de um fenômeno, e cujo termo não mais se emprega, de modo que não sabe mais classificar as coisas. É um pré-fenômeno, é um fenômeno pré-consciente. Essa ordem pré-consciente que Freud faz intervir na dinâmica do sonho. É a que ele dá tanta importância no Traudetung, que é uma palavra em alemão que significa tradução dos sonhos, né, interpretação dos sonhos. Tem-se realmente o sentido de que isso parte do eu. A insistência neste seria belo, tem um caráter de pensamento sedutor, que o ego está longe de desconhecer. Numa passagem da Traudetung, consagrada aos sonhos de castigo, Freud admite que no mesmo nível em que os desejos do inconsciente intervêm no sonho, pode se apresentar um mecanismo diferente daquele que se assenta na oposição consciente-inconsciente. O mecanismo de formação, diz Freud, torna-se mais bem transparente quando se substitui a oposição do consciente e do inconsciente pela do eu e do recalcado. Isso foi escrito no momento em que a noção do eu não tinha sido ainda doutrinada por Freud, mas vocês veem, no entanto, que ela já está presente no seu espírito. Notemos aqui apenas que os sonhos de castigo não são necessariamente ligados à persistência de sonhos penosos. Eles nascem ao contrário. A maior parte das vezes, parece quando esses sonhos do dia são de natureza apaziguadora, mas exprimem satisfações anteriores. Todos esses pensamentos interditos são substituídos no conceito manifesto do sonho pelo seu contrário. O caráter essencial dos sonhos de castigo me parece, pois, ser o seguinte: o que os produz não é um desejo inconsciente vindo do recalcado, mas um desejo de sentido contrário que se realiza contra este. Desejo de castigo que, embora inconsciente, mas exatamente pré-consciente, pertence ao eu. Todos aqueles que seguem a via em que conduzo vocês pouco a pouco, atraindo a atenção de vocês para um mecanismo que é distinto da Verneinung e que se vê a todo momento emergindo no discurso de Freud, encontrarão aí, mais uma vez, a necessidade de distinguir entre alguma coisa que foi simbolizada e alguma coisa que não foi. Que relação há entre a emergência do eu e, de uma forma, sublinho isso, não conflituosa, do pensamento que seria belo ser uma mulher sendo copulada, com a concepção em que o delírio, chegado ao seu grau de acabamento, se desenvolverá em toda a sua força, ou seja, que o homem deve ser a mulher permanente de Deus? Cabe, sem dúvida alguma, aproximar esses dois termos. A aparição primeira deste pensamento que atravessou o espírito de Schreber, então, aparentemente, são e o estado terminal do delírio que, perante uma personagem onipotente com a qual ele tem relações eróticas permanentes, situa ele mesmo como um ser completamente feminizado. Uma mulher, é o que ele diz. O pensamento do início nos parece legitimamente como a entrevisão do tema final, mas nem por isso devemos negligenciar as etapas, as crises que o fizeram passar de um pensamento tão fugidio a uma conduta e um discurso tão firmemente delirante quanto os seus. Não é dito de antemão que os mecanismos em causa sejam homogêneos aos mecanismos com os quais lidamos habitualmente nas neuroses, e especialmente com o do recalque.
É claro, para perceber isso, é preciso começar a compreender o que quer dizer recap, ou seja, que ele é estruturado como um fenômeno de linguagem. A questão que se coloca é a de saber se nos encontramos diante de um mecanismo propriamente psicótico, que seria imaginário e que iria da primeira entrevisão de uma identificação e de uma captura na imagem feminina, até o desabrochar de um sistema no mundo em que o sujeito está completamente absorvido em sua imaginação de identificação feminina. O que digo é quase artificial demais, indica-lhes justamente em que direção devemos procurar resolver nossa questão. Não temos nenhum meio de fazê-lo, a não ser aprendendo os seus traços, no único elemento que possuímos, ou seja, o próprio documento, o discurso do sujeito. Por isso, introduzi vocês, da última vez, no que deve orientar nossa investigação, ou seja, a estrutura própria desse discurso. Agora eu vou fazer algumas colocações a respeito. Vai demorar um pouquinho, porque Lacan ele joga, como vocês perceberam, vários conceitos, várias palavras em alemão que a gente precisa traduzir, trabalhar, buscar o texto de onde ele tirou, né? Essas palavras para que fique mais fácil a compreensão. Então, vamos lá. Lacan, ele vai distinguir 3 esferas da fala, né? Como parte de sua abordagem estrutural da linguagem e do inconsciente. Essas 3 esferas correspondem aos 3 registros fundamentais que organizam a experiência humana. Aí vocês começam a pensar lá no nobo-romeano. Registro simbólico, é a esfera da linguagem, da lei, da estrutura e da ordem social. Aqui, o sujeito é constituído pela rede de significantes, palavras, símbolos, normas culturais. Isso que nós compartilhamos. Na psicose, há uma foraclusão, ou forclusão. Verfunk, do nome do pai. Um significante primordial que estrutura o simbólico. Sua ausência gera uma falha de inscrição simbólica, levando à ruptura na realidade como delírios e alucinações. Registro imaginário, né, que se relaciona às identificações de imagens e relações duais, porque o psicótico ele tem uma relação dual, certo? É a relação do ego com o outro, ou eu ou você. Ou isso ou aquilo, ou branco ou preto, ou hétero ou gay. Vocês estão entendendo que é uma coisa inversa da outra? É o campo. E aí, lá que ele vai falar que o imaginário é o campo das ilusões, das projeções e das formações do eu. Na psicose, que é o campo do imaginário, que é um campo de guerra, pode ser dominado por identificações rígidas ou tentativas de compensar a falha simbólica, resultando em fenômenos típicos da alienação ao grande outro, que é a construção de delírios como substitutos simbólicos, registro real. É o que está fora da simbolização, né? O registro real. É o inominável, o traumático, o que resiste à representação. Não é realidade, real não é realidade, como a gente entende no senso comum, mas é aquele que irrompe, como é impossível de ser integrado. Na psicose, o real invade o sujeito de forma desorganizada, por exemplo, as alucinações auditivas, pois a barreira simbólica está comprometida. Vou fazer um resumozinho para vocês. Em suma, as 3 esferas, conforme Lacan, são o simbólico, o imaginário e o real. Na psicose, o que vai existir é uma foraclusão ou forclusão do nome do pai, no simbólico.
o que vai desestabilizar a relação entre os registros, permitindo que o real irrompa de modo disruptivo, enquanto o imaginário tenta, sem sucesso total, restaurar uma coerência subjetiva. Uma triparticipação é central para entender a estrutura psicótica, que se diferencia da neurótica na teoria lacaniana e vice-versa. Na psicose, na paranoia, especificamente na paranoia, não é binário, o pensamento é binário, certo? Ele não permite dialetização mínima do discurso. Por quê? Porque esse sujeito ele está fora do discurso. Então, Lacan ele vai usar a palavra sincronia e diacronia. A sincronia refere-se ao simbólico, um movimento fixo, um sistema organizado. Por exemplo, a língua como estrutura estável em um dado instante. É o campo do simbólico, onde os significantes se relacionam à rede de diferenças, como Saussure coloca para a gente. O paranoico psicótico, ele não consegue fazer isso. No delírio dele, paranoico, ele sempre vai ver o outro, que não é igual a ele, como inimigo. Por quê? Porque ele faz uma projeção. Ele projeta no outro aquilo que é insuportável para ele. Então, vamos lá. A diacronia refere-se aos processos temporários históricos. A dinâmica de mudança ao longo do tempo é o fluxo dos eventos, das transformações e das rupturas que não se encaixam na estrutura fixa. O real é uma dimensão diacrônica. Por quê? Reside a sincronização simbólica. O real não pode ser capturado totalmente pela linguagem ou pela estrutura simbólica sincrônica. Ele escapa à fixação em um sistema estável, manifestando-se como trauma, repetição ou interrupção na ordem linear. Ou seja, não tem acordo na paranoia. É isso ou aquilo. Ele não aceita, ele cancela o discurso com o outro. Né? Por isso que quando a gente... E aí eu vou falar da minha experiência como muito tempo trabalhando na saúde mental. O psicótico paranoico, ele chega batendo em todo mundo, né? Dando porrada literalmente em todo mundo, agressivo, querendo matar, porque é o fim do diálogo. Ele não tem diálogo, né? Porque ele é coberto de certeza, ele tem certeza sobre as coisas. É o que irrompe como fora do tempo. O real não obedece à lógica cronológica, passado, presente e futuro. Ele aparece como um evento traumático que persiste, insiste, retoma, fora da cadeia temporal, organiza como um retorno do recalcado em fora, mas de um modo mais radical, porque o recalcado é uma estrutura da ordem do simbólico e das palavras. O recalcado ele é estruturado dentro de palavras, né? Na neurose, o sujeito sonha. O psicótico ele não tem sonho algum, ele não sonha. Por quê? Porque o delírio já é o sonho acordado. Relaciona-se historicamente o sujeito. A diacronia do real está ligada àquilo que na história do sujeito não pode ser integrado ao simbólico. Por exemplo, um trauma infantil que nunca vai ser simbolizado e retorna como sintoma, no caso da neurose, ou alucinações, no caso da psicose. Ele alucina. Temos o representante o homem dos lobos. Vou dar um exemplo para vocês. Na psicose, a foraclusão do nome do pai, a falha do simbólico, faz com que o real não seja mediado pela estrutura, né, por uma estrutura simbólica que dê uma amarração. Assim, o sujeito psicótico experimenta o real de modo direto e fragmentado, como alucinação ou delírio, que não se encaixam na narrativa temporal e coerente.
Esse real diacrônico não é ordenado pelo tempo cronológico. Ele rompe como um agora. Um exemplo, romper na continuidade da história. É interessante porque é sempre binário, certo? É eu ou você. Se você não é igual a mim, você está contra mim. Ele entra num campo de guerra, né? Se você não é igual a mim, é aquilo, né, que a gente vivenciou, aquela situação chata que a gente vivenciou. Ah, fascista, colorido, etc e tal, né? A diferenciação crucial, o simbólico e o reino da sincronia, estruturas simbólicas, leis. O real é o reino da diacronia, tudo aquilo que escapa da estrutura. O traumático que insiste fora da ordem simbólica. Porque no caso das psicoses paranoicas, que ele vai tratar aqui sobre a memória, né, do presente extremo, memória do doente dos nervos, ele vai deixar isso muito claro, certo? Que não existe mediação. O problema na psicose é que não há mediação. O problema na psicose é que é o limite. É sempre o limite. Eu ou você. Se você não está comigo, logo você está contra mim. Isso é o imaginário puro. E, por sua vez, opera como mediador entre dois, tentando criar ilusões de continuidade e unidade. Isso em relação aos iguais. Quando é em relação aos iguais, ele tenta criar ilusões de continuidade e unidade. Aí a gente se pergunta, mas por que o real é diacrônico? Lacan usa o termo diacrônico não para se referir ao tempo histórico linear, que é simbólico, mas para destacar o real. Perturba a ordem fixa do simbólico. O real introduz a temporalidade quebrada e disruptiva, ou seja, uma quebra completa. Algo que não se integra à estrutura da ordem do simbólico, daquilo que é compartilhado, daquilo que é da ordem da linguagem. É o que persiste sem ser simbolizado como aquilo que o resto, que escapa à linguagem. De uma forma simplificada, Lacan associa o real a uma diacronia, porque ele não se submete à ordem temporal e simbólica. Na psicose, como o simbólico falha em organização, o real invade o sujeito de forma caótica, com alucinações, fragmentando sua experiência de tempo. Versão resumida e sem repetições. Então, o sujeito ele é invadido, certo? Ele é invadido de forma caótica. Como ele não consegue simbolizar e produzir sonhos, né? Por isso que ele vai fazer a referência da interpretação dos sonhos. O psicótico paranoico, esquizofrênico paranoico delirante, ele sonha acordado. Vamos lá. A sincronia, que é da ordem do simbólico, versus a diacronia. Sincronia, ordem simbólica, fixa. Leis, linguagem, diacronia. Processos temporais e mudanças que desafiam a estrutura fixa. O real como diacrônico. Não se encaixa na ordem simbólica. Escapa à linguagem e ao tempo linear. Exemplos. Os traumas, repetições, etc. e tal. É fora do tempo. Surge como algo, é porque ele fluiu. Forcluir é um termo jurídico que significa passou o tempo. Né? Esses processos que ficam rolando, não dão em nada. Ele passou do tempo, ele forclui. É fora do tempo. Surge como algo que insiste fora da cronologia, presente, passado, futuro. Ligada à história, não simbolizada como um trauma infantil, que retorna como sintoma, só retorna como sintoma na neurose, na psicose como alucinação. Exemplos.
O real se manifesta de forma direta, desorganizada, né? Rompendo a noção de tempo coerente. Porque o real desestabiliza a sincronia, né, do simbólico, impondo sua própria temporalidade, que é quebrada e redutível à linguagem. Então, não adianta, quando o psicótico ele coloca uma coisa na cabeça, isso é assim, você não vai conseguir convencê-lo ao contrário. Vamos dar um exemplo do pessoal aí bolsonarista e do pessoal petista doente, porque tem um pessoal petista que é coerente e um pessoal petista doente. Não adianta você tentar convencer que existem erros em ambos os governos, né? Nessa forma de lidar com o neoliberalismo em que ambos fazem o jogo da elite. Você tenta provar, está fechado. Não adianta. Algumas pessoas que são neuróticas, a gente consegue conversar, e aí ele vai conseguir compreender como é que isso se dá, né? Que as coisas não são fechadas, que as coisas não são binárias, que as coisas elas são dialéticas. Aí tem mais uma característica na psicose, que essa ruptura, a ruptura é violenta, porque o simbólico não consegue filtrar nada da ordem do real. Vamos lembrar do caso do presidente Schreber, Daniel Paul Schreber, estudado por Freud em notas psicanalíticas sobre um caso de paranoia, né? 1911, esse texto, que é retomado por Lacan no Seminário 3, As Psicoses. Vamos explorar o papel da língua materna. No caso do presidente Schreber, como a gente já falou antes, ele falava um dialeto, mas era um dialeto da língua materna, o corso, com material significante em sua estrutura psicótica, segundo a lei lacaniana. A língua materna como campo simbólico. Para Lacan, a língua materna é a matriz simbólica que estrutura o sujeito. No entanto, na psicose, há uma Verhung, né, do nome do pai, uma forclusão significante primordial que deveria ordenar o simbólico. Sem essa âncora, a linguagem materna se torna um terreno estável, onde os significantes escapam à lógica convencional. Schreber é a própria fragmentação da língua. Schreber, em suas memórias de um doente dos nervos, escrito em 1903, descreve delírios nos quais Deus se comunica com ele através de uma língua fundamental, né? Que ele vai chamar de Grundsprache, uma língua arcaica e direta. Lacan interpreta isso como uma tentativa desesperada de Schreber de restaurar uma ordem simbólica. Ou seja, ele vai criar um neologismo, uma língua própria. Certo? Que a gente vê aí a troca de caixa, essas linguagens próprias que não compartilham, né, do mesmo significante social, do laço, da camaradagem, daquilo que me inclui, né, daquilo que nos inclui. A gente vê isso hoje, a gente vê isso hoje de forma assustadora. Mas o que a gente precisa entender, né, é que Lacan interpreta como uma tentativa desesperada do próprio Schreber de restaurar uma ordem simbólica fálica, que foi falida. A ausência desse significante ligado à função paterna impede o Schreber de inserir na rede simbólica da linguagem comum. Sua língua materna, o alemão, perde a função de mediação e o real invade seu psiquismo, a linguagem como um delírio. É interessante porque os paranoicos, esquizofrênicos, eles não sonham, porque o delírio já é um sonho acordado. Ele não precisa dormir e sonhar. Apenas os neuróticos eles sonham, né?
porque é aquilo que do inconsciente escapa. O paranoico, esquizofrênico, ele não vai precisar sonhar, né? Porque ele sonha acordado, através do delírio. Schreber inventa uma língua divina e arcaica para preencher o buraco deixado por essa falta paterna. Essa língua é composta de significantes sem significação estável. Palavras como nervejar, né? Milagres, Wunder, adquirem sentidos grandiosos e persecutórios. Alucinações auditivas, por exemplo. Ele ouve vozes que Lacan chama de palavras sem suporte, significantes descolados dos simbólicos que irrompem com um fragmento do real. Por exemplo, vozes, como a gente viu, né, do vento do salsicheiro, que a gente trabalhou esse caso clínico, porca, né? Vozes que o chamam de puta de xereba, ou anunciam sua transformação em mulher. Os neologismos é a própria lógica despedaçada. Xereba cria a palavra sou mother, né? Para nomear experiências que não cabem na linguagem materna, né? Ele se sente a própria emancipação. Para nomear experiências que não cabem na língua materna originária. Esses neologismos são tentativas de reparação de uma cadeia significante interrompida. Por isso que a gente não pode embarcar em toda loucura alheia, porque senão a gente psicotiza também. Porque o juiz da gente é como um fio, né? O que nos separa da loucura é um fio de cabelo. Se a gente embarca, a gente vai, e a gente psicotiza. A linguagem materna como sintoma para Lacan. A psicose de Schreber revela que a linguagem materna, longe de ser um instrumento neutro, é um campo de batalha entre o simbólico e o real. Sem o pai, os significantes da língua da mãe não se encadeiam, e o sujeito é obrigado a criar uma nova ordem simbólica, que são os delírios, para evitar aquilo que a gente vai nomear de colapso psíquico. Por exemplo, né, um exemplo concreto. Quando Schreber diz que fala com ele em uma língua mais elevada, está tentando restaurar um grande outro simbólico. E sua estrutura psicótica não consegue sustentar. Não consegue sustentar, por quê? Porque ele foi cooptado pela figura materna. Né? Ele perde o tempo da nomeação do nome do pai. A linguagem materna, em vez de ser um meio de comunicação, torna-se um teatro de significantes soltos, sem sentido, onde o real se impõe como formas de alucinações e frases estereotipadas. Podemos concluir, a conclusão lacaniana é que a língua materna de Schreber, o alemão, não é apenas um código, mas um bruto de uma psicose, a forclusão do nome do pai, o que faz com que os significantes não se liguem à função paterna. Assim, expõe a precariedade da linguagem como estrutura de sustentação do sujeito, quando o simbólico falha. Schreber, em última instância, se torna o próprio significante em seu delírio, um significante errante, à procura de um lugar no grande outro que nunca se foi inscrito. Assim como a mulher. Né? A mulher ela nunca foi inscrita, mas mesmo sem ser inscrita, ela consegue, né? Através da própria reinvenção e das formas de feminilidade, se inscrever no discurso grande, no discurso simbólico. Aí qual é, né, diante na psicose, qual é a tentativa, né, de se estabilizar? É o que Lacan vai chamar de impulso ao feminino, né? É um conceito lacaniano que surge da análise do caso Schreber,
que descreve a compulsão do sujeito psicótico a assumir uma posição feminina como uma tentativa de estabilizar a sua relação com o grande outro, campo simbólico. No caso de Daniel Paul Schreber, esse fenômeno está ligado à forclusão do nome do pai, à irrupção do real, né? Então, vamos desdobrar um pouquinho isso. Vamos tentar entender o que seria isso que se chama impulso ao feminino. Schreber, ele deixa em suas memórias e descreve um delírio central. Ele acreditava estar sendo transformado em mulher para servir como objeto sexual de Deus e assim salvar o mundo. Para Lacan, essa fantasia não é sobre a sexualidade ou identidade de gênero, mas uma solução delirante para a crise psíquica causada pela falha do mecanismo simbólico. Mas por que o feminino? Né? A ausência de um significante primordial que deveria organizar a lei simbólica deixou Schreber sem acesso à função paterna, essencial para a inscrição da diferença sexual. Né? Como a gente já trabalhou, o sujeito se escreve ou do lado feminino ou do lado masculino. Mas existem sujeitos tão confusos devido à ideologia que causa transtornos, que está aí na internet a troco de caixa, que ele não consegue se escrever em canto nenhum. E aí ele se transtorna, né? E ele não consegue assumir nenhum papel. Aí ele vai lá virar, achar que é uma cobra, achar que é um gato, né? Essas coisas, fenômenos psicóticos bizarros que nós vemos acompanhando nos últimos dias, né? Nos últimos tempos. A diferença sexual é da ordem simbólica. É muito interessante e eu vou recomendar a vocês o filme Repulsa ao Sexo, né? Do Polanski. Repulsa ao Sexo, de Polanski. Quem puder assistir, assista, que vai entender direitinho, né? Como é que essa ordem e essa diferença sexual faz com que a personagem principal, Catherine Deneuve, ela se transforme, ela surta, né? Quando ela recebe um beijo na boca. Quem não quiser ouvir spoiler, pode pular. Surge como um substituto simbólico para preencher esse buraco. A mulher como significante do grande outro. Na estrutura psicótica, a posição feminina passa a representar o lugar do grande outro não barrado, um grande outro completo, sem falta. Schreber se identifica com essa posição para criar uma nova fixação estabilizadora, onde ele torna o objeto necessário para Deus, o outro absoluto, jouissance feminina, que é o gozo no próprio corpo, e o real. Lacan associa a jouissance feminina ao que excede a lógica fálica, o simbólico. Schreber, ao adotar a posição feminina, tenta administrar a jouissance transbordante que invade o seu psiquismo pela falta, né, desse norteador que é o nome do pai. A transformação em mulher é uma forma de domesticar o real através de um novo enquadro simbólico. Função delírio, feminino em Schreber, restaurar um outro estável. Ao se tornar mulher, Schreber cria um novo pacto com Deus, o grande outro, substituindo a função ausente do nome do pai. Ele passa a acreditar que seu processo de feminilização é um destino sagrado, dando sentido aos casos de sua experiência. Gente, é por isso que quando o sujeito ele chega na clínica e se coloca como transgênero, a gente precisa ouvir atentamente, acolher e perceber a diferença entre aquilo que realmente é um sujeito que não se identifica ou se isso é uma tentativa psicótica,
uma experiência psicótica de feminilização. O que falta hoje, né, na psicanálise ocidental é uma escuta refinada para que o sujeito entenda que o corpo é o corpo, que a subjetividade é preciso dar uma amarração simbólica para que ele não transforme o corpo dele em uma amarração simbólica. Isso falta. Ninguém quer saber, porque se você coloca isso, você é politicamente incorreto. Mas submeter o sujeito a tratamentos agressivos que vão reduzir o tempo de vida deles, né, que vão causar outros problemas, que vão causar uma série de situações que eles não precisariam estar passando por isso, fora a dor psicológica que eles já passam, que é mais fácil dar dinheiro a empresário do que pagar um serviço de saúde mental que funcione. Então, vamos lá. Então, Cireba, nos seus delírios de gravidez e união com Deus, milagres da fecundação, são tentativas de simbolizar aquilo que ele não suporta, que é o real, que invade a fantasia de ser mulher. Permite que ele nomeie o inominável. Ele neutraliza a própria angústia. A identificação com o feminino funciona como uma defesa contra o desmantelamento psíquico. Strebe escreve: sou a única mulher no universo de Deus. Ele busca um lugar impossível, que é o lugar do feminino, de ser contestado. Lacan e a estrutura do impulso ao feminino. Para Lacan, esse impulso não é uma escolha, mas uma solução estrutural imposta pela psicose. É uma escolha inconsciente. O sujeito ele não escolhe isso conscientemente. Ele pode acreditar que escolheu conscientemente, mas na verdade ele não escolheu. É um paradoxo. Cireba se torna mulher para escapar da falta de um significante fundamental, que é o nome do pai. Mas essa mulher é ela mesma um significante vazio, que a mulher ela é a representação do vazio, sem relação com a realidade biológica social. Por exemplo, Delírio de Cireba descreve nervos de volúpia, femininos que se conectariam com o corpo de Deus. Madre Teresa, a gente tem aquela... Roberta, vê se tu lembra que ela era a devota de Padre Cícero, eu acho que era a Beata Maria Teresa de Araújo. Estou correta? Eu não lembro muito bem, mas lembro que você me mostrou um vídeo, né? Falando sobre, mas não consigo lembrar o nome dela. Que tem uma cena muito interessante no documentário, que é ela se casando com Jesus Cristo. É a volúpia feminina, assim como Madre Teresa d'Ávila. Essa imagem é uma metáfora desesperada para dar coerência à juiscência. Essa juiscência é o que atravessa o corpo, é o gozo, porque o simbólico falhou em mediá-la. De modo geral, no caso do presidente Cireba, a feminilização funciona como uma espécie de sintoma que amarra, tenta amarrar ele de alguma forma. Ainda sobre o impulso ao feminino em Cireba, revela que na psicose o sujeito fabrica um novo universal. No caso, a identidade feminina, para substituir a função do nome do pai. Essa construção delirante não é patológica em si. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Essa construção delirante não é patológica em si, mas um esforço heróico de sobrevivência psíquica, onde o sujeito se reinventa como significante mestre de seu próprio universo despedaçado. Para Lacan, Cireba não é um homem que quer ser mulher, mas um sujeito que encarna o significante da falta no grande outro.
torna-se a própria exceção que sustenta sua frágil ordenação fálica. Tem alguma pergunta, Roberta? Eu queria só colocar uma questão da linguística, né? Porque você estava falando aí de acronia e sincronia. Dentro dos estudos de Saussure, a gente tem as dicotomias, e uma delas é o estudo sincrônico e o estudo diacrônico. O estudo diacrônico significa o estudo histórico da língua. Então, vamos supor, a gente quer estudar a história da língua portuguesa no Brasil. Então, a gente tem, né, de 1500 até os dias atuais. Então, isso a gente chamaria de estudo histórico, ou seja, estudo diacrônico. Quando a gente faz um recorte de tempo, a gente vai ter um estudo sincrônico, porque é muito difícil estudar toda a história de uma língua. Né? A gente tem trabalhos assim, por exemplo, dentro dos estudos da história da língua espanhola, a gente tem livros de autores muito renomados, inclusive, que estudaram, que falam de toda uma história, né? De quais são as línguas, de que língua gerou, de que língua veio, né? A gente estuda a questão do latim, até chegar nessas línguas neolatinas. Mas quando a gente fala de sincronia, que é um recorte, a gente também está falando de história, porque o estudo sincrônico, apesar de se chamar sincrônico, ele também é diacrônico, porque ele faz um recorte de tempo. Vamos supor, vou estudar a história da língua portuguesa no século XX, mas o século XX é muito grande, né? São aí, tem um século, né? Então não vai dar. Então eu faço um recorte. Vou estudar a década de 20, vamos supor. Então eu tenho um estudo sincrônico. Eu tenho um recorte de tempo para estudar a história daquela língua. Dentro desses 10 anos, essa língua ela pode apresentar algumas mudanças. Então, seria é assim que a linguística histórica ela trabalha. Ela tem um estudo diacrônico e tem um estudo sincrônico. E o que Saussure fez é um estudo sincrônico porque ele pensa mais em recortes, né? Porque, claro, estudar toda uma história é muito complicado. Eu acho que vale a pena colocar duas referências, né? Tem Carlos Alberto Faraco, que no Brasil é a nossa grande referência de linguística histórica, e tem a professora Rosa Virginia Matos e Silva também, que estuda muito essa questão da história da língua, no caso da língua portuguesa, né? E aí me parece que Lacan pega esses dois conceitos de Saussure, dois conceitos da linguística, para pensar a língua do psicótico. Né? Me parece Exatamente. isso, né? Ele faz outra coisa com isso. Isso, porque ele está em outro campo, né? Ele não vai estudar a história da língua, mas talvez ele estude. Eu não sou psicanalista, mas me parece que ele faz como se fosse um recorte, né? Eu estou agora com o paciente, então o que me interessa é o que esse paciente disse aqui e agora. Isso. Me parece que esse é um recorte, por isso que o estudo é sincrônico. Me parece Ele que é faz isso. uma outra coisa, né? Sim, Ele faz coloca uma a diacronia como símbolo do real e o sincrônico como aquilo que faz parte daquele tempo, daquilo que é compartilhado entre todos. Naquele momento, exato. Por isso que é Naquele sincrônico. momento. Isso. Outro ponto é a questão da escolha, né? Que você falou que o paciente ele não escolhe, né? Acho que você estava falando da questão da sexualidade, não sei se me engano, mas acho que foi isso. E aí, para a gente, da análise do discurso, a gente não entende que o sujeito escolhe, né? Como nós somos materialistas, para a gente o sujeito ele se identifica. Então, é essa palavra que a gente usa, né? A gente não fala que o sujeito se identifica, ou melhor, que o sujeito escolhe se é homem, se é mulher, se ele escolhe, né? Se inscrever no gênero masculino ou feminino. Não, para a gente não se trata de uma escolha. Para a gente se trata de uma identificação. Uma escolha inconsciente. Por isso que é identificação, a gente trata como uma identificação, né? Para a gente, a Porque palavra identificação... a escolha inconsciente é a mesma coisa. Ele não escolhe. Ele é levado a. Para a gente ele não escolhe. Para a gente ele se identifica ou com uma coisa ou com outras. Tinha um outro ponto também que eu queria colocar, acho que eu acabei esquecendo. Mas acho que é isso. Pronto. Aí eu acabei vazando. Quando você lembrar, aí você coloca, vai pensando aí. Eu vou falando. Aí veja só. Para Lacan, a psicose, como a do presidente Freba, é marcada por aquilo que falta, né? Que é essa inscrição paterna, que vai desorganizar toda a estrutura simbólica desse sujeito. Nesse contexto, na dinâmica dos sonhos, não opera como na neurose, pois não há recalque.
né? Mas sim uma exclusão radical do significante paterno, que faz com que o psicótico não sonhe. O psicótico, ele sonha acordado. Existe uma ausência do recalque. Na neurose, o sonho medeia o desejo e a censura. Na psicose, como não há recalque, mas forclusão, o inconsciente não se estrutura como o outro encena. Assim, o sonho não mascara desejos, mas pode se confundir com os delírios acordados, porque o psicótico ele delira acordado, né? É invasão do real. Lacan associa os delírios do Schreba a uma espécie de sonho acordado, onde o real, o inassimilável, rompe sem mediação simbólica. Em vez de condensação e deslocamento que a gente tem enquanto neurótico, há uma fragmentação e literalidade. O sujeito ele vai ouvir vozes, ele vai ver símbolos, ele vai ver instruções diretas, ele vai ouvir, ele vai ter vozes dizendo assim, mata fulano de tal. E ele vai lá e mata, como nos Irmãos Manson, como Sim, família Manson. lembrei agora, né, o que eu ia colocar era justamente sobre isso. Eu estava lendo o livro As Psicoses, de Neuza Souza, que é uma psicanalista lacaniana, e aí ela fala sobre essa questão do quadro clínico do psicótico, né, que ele, que o que ele fala sempre vem de fora, é exatamente assim que ela diz, o que o sujeito psicótico fala vem de fora, e o que o neurótico diz vem de dentro, vem dele. Então, ela coloca ela faz um contraponto, né, entre o neurótico e o psicótico, e aí ela diz que o psicótico, ele ouve, por exemplo, uma pedra, fala para ele, como você disse agora, né, mate fulano de tal. E para ele aquilo dali é real, mas não é realidade, né, como você estava colocando anteriormente. Mas ele ouve. Ele ouve. Ele ouve aquilo que vem de dentro. O que Neuza Souza fala é que ouve o que ele vem de fora. Mas, na Ele ouve o verdade, que é o vem que de vem de fora. dentro. Porque ele faz uma acrobacia com aquilo como uma projeção, uma formação reativa, certo? Não é de fora, é de dentro. É sempre de dentro. Ela coloca o contrário, né? Ela fala que É, o neurótico ouve aquilo que vem de dentro, mas o psicótico, ele ouve o que vem de fora. Então, ele é capaz de ouvir uma pedra falando com ele. Então, a voz que ele está ouvindo é a pedra, que não só que existe, por isso não é realidade, né? a pedra não fala. Então, se o sujeito está ouvindo a pedra falar, é porque ele está fazendo uma formação reativa ou ele está projetando um desejo ou um pensamento naquela pedra, por algum motivo, uma fantasia, né? Não é é como uma espécie de desejo que não foi recalcado, porque na psicose não recalca, mas é uma resposta desesperada dessa falta paterna. Isso é o que Lacan coloca, existem diferenças, certo? Não é o que Neuza está falando está errado, né? Existem interpretações nessa ordem. Mas o que Lacan ele coloca é sempre puxando para a responsabilidade do sujeito sobre as situações. Os delírios de Streba funcionam como equivalentes oníricos, sem censura, tentando dar sentido ao que foi excluído ao simbólico. Por exemplo, sua fantasia transformação em mulher. Não é um desejo recalcado, mas uma resposta desesperada à falta do pai, né? O sonho como sintoma de simbólico rompido. Sonhava com Deus, ele via e ouvia Deus do sonho, o que se aproximava de uma alucinação. Streba não sonhava com Deus, ele via e ouvia Deus em vigília, pois o simbólico falhou em filtrar o real. Exemplo, Castreba, que ele vai relatar os sonhos em que Deus ordena que ele se vá feminilizar. Para Lacan, não é um sonho no sentido freudiano, mas um delírio estruturante na tentativa de criar um pacto simbólico. Existem mais coisas que a gente pode falar, né?
Vamos pensar o papel da negação na paranoia, que ele vai colocar aqui. A negação é um caminho para a interrupção, pois abre espaço para o recalcado, seja reinserindo simbolicamente, através, né, que Freud via nela uma moeda de troca entre o inconsciente e o consciente. E a negação da paranoia, mecanismo de defesa principal, forclusão. E projeção. Então, a função da negação na psicose não é o recalque, mas é a expulsão radical de um significante fundamental, que é a função paterna. A negação não está a serviço de lidar com o recalque, mas de sustentar o delírio e reconstruir a realidade alternativa. Para o psicótico, a negação se manifesta como desmentido da realidade. Não sou eu que o odeio, é ele que me persegue. Certo? Isso é o jogo do imaginário. Ele vai fazer uma formação reativa, uma defesa. Então, assim, ele odeia o outro, mas ele não odeia. É o outro que está perseguindo ele. Certo? Vocês estão percebendo a sutileza do que é uma paranoia? Vocês estão percebendo a sutileza, como é difícil fazer um diagnóstico diferencial das paranoias? Aí eu te pergunto, será que existe hoje profissionais capazes de fazer essa diferenciação tão sutil, com aquele arrobo de paciente que chega assim no CAPS de 40, 50, 60, aí chega o SAMU, aí chega a polícia, aí chega a família, aí chega o outro, tudo amarrado. Será que existem pessoas, né, capazes de sustentar o desejo analítico para fazer essa separação sutil? Né? Porque a gente vive um caos na saúde mental. Percebam como é sutil o diagnóstico. O paranoico, ele convive em sociedade que você jura que ele é normal. Né? Você não vai ver ele como um sujeito esquisito, né? Com fenômenos extraordinários, como no caso das esquizofrenias extraordinárias. Mas esse sujeito ele vai estar disfarçado. Né? Ele projeta, ele transforma o conteúdo interno em uma ameaça externa. Né? Exemplo, um paranoico afirma, não tenho medo de ninguém, são eles que querem me matar. A negação do medo próprio sustenta o delírio persecutório, papel na estrutura psicótica. A negação não permite a reinserção simbólica, pois o conteúdo não foi recalcado, mas sim forcluído. Ela reforça a construção delirante, funcionando como um pilar, né, da realidade alternativa desse sujeito. Né? Eu vou pular um pouco aqui e eu queria mostrar para vocês uma diferença de Freud e Lacan em relação a isso. Certo? Nessa comparação das paranoias. Negação. Na paranoia e neuroses. Né? Freud e Lacan. Quanto ao aspecto, Freud, Lacan. Quanto à origem do ódio, o desejo homossexual recalcado é projetado. Lacan, ele já vê de outra forma. A forclusão do nome do pai e retorno do papel real no imaginário. Para Freud, ele vê a escolha do objeto baseada em figuras substitutas do desejo proibido. Exemplo, figuras parentais. Já Lacan baseia em significantes forcluídos que retornam como semblantes. Em relação à estrutura, Freud vai ver como um conflito edípico, não resolvido, recalque.
Já Lacan, ele vai ver como uma falha simbólica, né? E domínio do imaginário. Vamos pensar num exemplo clínico. Freud vai ver o presidente Schreber, que odeia Fleischmann, seu médico, como substituto do desejo pelo pai. Lacan, Schreber odeia Deus e substitui a função paterna à ausência do simbólico. Um exemplo. Um homem paranoico acusa seu chefe de persegui-lo, ou acusa o pai, a mãe, seja lá quem for, de persegui-lo. Para Freud, essa figura desse grande outro pode ser um substituto de uma figura paternal, ou seja, um objeto do desejo homossexual inconsciente. O ódio é uma defesa contra o desejo, certo? A gente vai ver isso muito em psicologia das massas. Uma mulher paranoica acredita que sua vizinha a espiona. Para Lacan, a vizinha é um semblante que encarna um significado, né, forcluído, rivalidade fraterna não simbolizada. A escolha da vizinha como objeto de ódio se deve a traços imaginários, gestos, olhares, que remetem ao real inassimilável. Concluindo, a lógica da escolha, para Freud, é o objeto de ódio, é determinado pelo conteúdo recalcado, desejo homossexual. Já para Lacan, o objeto de ódio é determinado pela estrutura, forclusão mais imaginário, independente do conteúdo específico para ambos. Porém, o ódio paranoico é uma solução desesperada para manter a coesão do eu, seja negando um desejo, no sentido freudiano, seja compensando a falha simbólica. O objeto do ódio, assim, não é escolhido aleatoriamente, mas a partir de uma lógica psíquica profundamente enraizada. Roberta, eu gosto das tuas impressões. Oi, tranquilo. Até agora, tranquilo. Gosto das tuas impressões, tu é perspicaz. E aí, o que é que tu achou disso? Eu acho super difícil, né? Fazer esse diagnóstico do que é psicótico, do que não é. Eu acho que é um trabalho bem sensível. E aí você estava perguntando se existem profissionais que possam fazer isso hoje, né? Eu espero que sim, porque a gente está numa sociedade adoecida. Eu acho que o número que o índice, né, de psicóticos e tal, talvez. Quer dizer, eu não tenho muito essa régua, né? Mas me parece que a gente tem uma sociedade muito adoecida, que vai precisar muito de profissionais na área de saúde mental. Então, espero que tenha gente bem formada para conseguir fazer esse estudo e fazer esse diagnóstico, porque é muito sensível, né? Muito sensível. E muito sofrimento para esse sujeito. Você viu as voltas e voltas que vocês têm noção da energia libidinal desperdiçada por esse sujeito para reorganizar o mundo? Aí tem outro filme que eu vou indicar para vocês, Repulsa ao Sexo, de Polanski, e tem um documentário, que é o documentário O Zero Não É Vazio. E tem daquele reconstrutor do mundo, Bispo do Rosário, Arthur Bispo do Rosário, né, que ele reconstrói o mundo. A partir de um bordado, ele vai bordando. E é interessante porque na obra de Arthur Bispo do Rosário, o bordado dele, Roberta, quando você olha, eu tive a oportunidade de ver pessoalmente a obra dele. Aquilo que ele borda na frente é igual ao que ele borda atrás. Não tem falha, porque a bordadeira ela deixa, né? Aquela linha solta, etc. e tal. Ele não deixa. Então, eu recomendo para vocês, eu vou ver se eu acho para colocar no A Memória de um Doente dos Nervos, Repulsa ao Sexo, do Polanski, o documentário Zero Não É Vazio e o documentário Reconstrutor do Mundo, de Arthur Bispo do Rosário. Porque a gente precisa ter essa
fineza de entender, porque o paranoico, ele está convivendo com a gente. Ele é sofisticado. Ele é inteligente. A marca da paranoia é a inteligência. Ele não é um imbecil. Né? Mas ele está num sofrimento, e aí e aí, né, é o que isso aí é minha forma de perceber a psicanálise, né? E aí nesse ponto eu sou junguiana. Quando a gente olha para o sofrimento de alguém, a gente tem que entender que é apenas uma alma tocando na outra. A gente tem que sustentar uma clínica autêntica, acolhedora, em que o analista ele seja uma bengala para esse paciente, seja ele psicótico, seja ele neurótico. Quando ele é psicótico, a gente a gente trabalha como o secretário do alienado, o esvazia a cena, etc e tal, mas que o analista ele tem que ser esse parceiro, o sujeito pode contar, sempre que ele precisar. Quer dizer, quer dar as últimas palavras, Roberta? Doutora Roberta? Não, estou tranquila, pode colocar. Então, agradecemos a todos. Pedimos para quem assistir, dê um like, compartilhe, ajude o canal. Vamos trabalhar a divulgação, né, das ciências humanas, que é uma coisa que é muito desprezada no Brasil. E a gente precisa muito de análise do discurso, a gente precisa muito da Neuza, a gente precisa muito do Lacan, a gente precisa muito do Marx, né? Dessas ciências humanas que é desprezada, né? Mas que ela tem tanto a dizer sobre o nosso espírito, sobre nossa vida, né? Análise do discurso riquíssimo, né? Uma ciência riquíssima para falar sobre a sociedade, né? É uma ciência que consegue juntar marxismo, lacanismo e revolução, né? Que a doutora Roberta escreveu no livro dela, quem tiver interesse de adquirir, né? Da palheta de Frida Kahlo às outras ressonâncias, para poder entender melhor, né, as ciências humanas e perceber. E para pensar o humano, a gente não pode pensar como uma máquina, mas que estamos tentando restaurar aquilo que é da essência, aquilo que é humano, né? Aquilo que nos torna quem nós somos. Então, um bom domingo para todos, né? Uma boa semana para quem for ouvir. E não deixem de curtir, compartilhar, colocar nos grupos, e incentivar a divulgação das ciências humanas. Obrigada a todos.